Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Malu e hoje eu vou abordar um tema que eu acho de fundamental importância na vida de todos nós. Na verdade, o tema é sobre mediunidade. E eu perguntaria para você: você é médium? Em que grau de mediunidade você está? Quais os tipos de mediunidade que você tem? Quando elas começaram a surgir em você? Então, esse tema é muito abrangente, é muito fantástico. A mediunidade, gente, na verdade, todos nós temos, em algum grau. Geralmente, quando você é bem pequeno, você começa a ter uma mediunidade aí bem aflorada, que as crianças costumam chamar de os amiguinhos espirituais. Então, na verdade, elas veem essas formas, essas imagens, esses espíritos e tantas outras aparências que surgem aí e elas não entendem. Às vezes elas veem o seu mentor, o seu anjo da guarda, que vem em uma forma aí de amiguinho espiritual. E se você foi criado em uma religião católica, certamente você não vai acreditar nisso, né? Porque geralmente quando se fala de espíritos, ressurge aí o espiritismo, a Umbanda e outras formas religiosas que não a católica. Mas vamos entender o que seria essa mediunidade já não mais tão pequena, né? Quando você fica um pouquinho maior, que ela vem surgindo. E algumas pessoas, gente, não dá tempo nem de descobrir que a pessoa já começa a ter fenômenos, digamos assim, alguns bem terríveis, principalmente se aquela criança ou aquela menina, aquele rapaz tiver aí nascido numa religiosidade bem austera, né? Que não aceita esse tipo de fenômeno, porque antigamente isso se chamava bruxaria e as pessoas que apresentavam esse tipo de mediunidade, elas eram queimadas na fogueira. Então a gente sabe muitos casos aí, na época da Inquisição, de pessoas que eram médios e essa mediunidade aflorou de repente e não tem como controlar. Naquela época não existiam escolas, não existiam preceitos, digamos assim, que pudessem encaminhar essa pessoa para controlar essa faculdade que é inerente a todos nós. Mas aí você me perguntaria, mas Malu, quais os sintomas que a pessoa que é médium apresenta? Gente, são vários sintomas. Então, por exemplo, existe aquele médium que é o médium de incorporação. Geralmente, esse tipo de médium trabalha em umbanda ou no centro espírita na mesa branca, que são aquelas pessoas que sentam à mesa, né? E o espírito, na verdade, ele não entra, é porque as pessoas chamam de incorporação, como se o espírito entrasse dentro do corpo. E, na verdade, isso não é real, tá? As pessoas que têm essa sensibilidade, o espírito se aproxima e, através dessa aproximação, se comunica com essa médium ou com esse médium e passa as informações aí. A mediunidade é uma coisa tão séria nesse sentido que já foi até, inclusive, aceita em tribunais. Chico Xavier ganhou uma causa, digamos assim. Eu digo Chico Xavier que ele ganhou porque foi através dele, né, que foi comprovado aí que uma pessoa não havia matado outra. Então, isso é muito sério, a mediunidade sempre existiu. Nos Estados Unidos existe uma médium famosa que ela trabalha diretamente com o FBI e ela vai solucionando casos que o FBI não consegue resolver. Então, existem médios em todos os estados, as cidades, os países, em toda parte. Você vai encontrar pessoas que têm essa sensibilidade. Aí você poderia me dizer assim, mas Malu, eu não sou médio.
Aí eu diria para você que não, você está redondamente enganada. Você é médio sim, só que algumas pessoas não percebem que tipo de mediunidade tem. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos para que você perceba qual é o tipo de mediunidade que tem em você. Sabe quando você chega em um local e você sente um ambiente pesado, carregado, e que você diz assim, ai, vamos embora daqui que isso aqui está pesado. Esse tipo de ambiente que você percebeu, na verdade, ele está pesado, entre aspas, só para você. Porque naquele momento a sua mediunidade captou, digamos assim, uma energia densa, né? E você estava correto ou correta. Aí você pode dizer assim, mas Malu, isso é mediunidade? Eu sinto isso constantemente. É, gente, isso é mediunidade. De repente você vai falar com uma pessoa e você olha para ela, ela está falando ali um monte de mentira e você percebe que ela está mentindo. Isso também é mediunidade. Ou então você entra em um determinado local e de repente você vê um vulto. Também é um tipo de mediunidade. Então nós temos aí as mais famosas, que é a clareaudiência, que é quando você escuta, né? Escuta vozes de espíritos de outras pessoas, escuta línguas, pessoas falando em outras línguas que você nunca ouviu, nem sabe. Ou você pode ter aí a clareaudiência, que é esse tipo de fenômeno, e pode ter aí a vidência, né? Que hoje está na época, há muito tempo atrás, a evidência era bem forte, então você poderia ver realmente com densidade muito maior. Hoje ela está mais sutil. Só pessoas mais, digamos assim, mais iluminadas, como Chico Xavier, como pessoas, os grandes mestres, na verdade, que eles estão num patamar de evolução tão grande que todas as mediunidades foram afloradas. Ou seja, a pessoa tem a visão, vê todos os espíritos, a pessoa escuta os espíritos, a pessoa interage com o espírito, tem essa parte da incorporação e tantos outros fenômenos aí que acontecem com a materialização, enfim. Chico Xavier, na verdade, ele tem até um filmezinho que é uma brincadeirinha que diz assim: olha, se entrar algum espírito aqui, você mexe o dedo. Aí todas as vezes que a pessoa chegava e a secretária, digamos assim, mexia o dedo para avisar para aquela pessoa que realmente aquele ali era um encarnado ou um desencarnado. Então, pessoas como Chico Xavier, ele já não sabia mais o que era um encarnado e o que era um desencarnado. E às vezes ele chocava as pessoas. Vamos supor, tinha gente que era, ele atendia pessoas até altas horas da madrugada. E as pessoas que estavam na fila, quando o viam, diziam que ele era feio, um exemplo. Isso realmente ocorreu e ele contou esse caso. Isso ficou muito marcado e eu resolvi trazer essa história. E quando a pessoa se aproximou, ela havia pensado, xixi, ele é muito bom, mas ele é tão feio. E o Chico Xavier discretamente respondeu, disse alguma coisa aí para que ele entendesse que o Chico Xavier sabia o que ele tinha pensado. Então, quando a pessoa se ilumina, ela não somente tem a capacidade de ouvir, não somente ela tem a capacidade de ver, nem de sentir os ambientes, mas ela também tem a capacidade telepática. Ou seja, ela capta o que o outro está pensando. Então, isso é muito raro, viu, gente? É um tipo de mediunidade muito raro. Os mais comuns que aparecem assim nos centros espíritas são as pessoas, são os médios de incorporação. Que alguns entram assim até de forma escondida, porque às vezes são de famílias ricas, renomadas, e ainda acham que o espiritismo ou esse tipo de mediunidade, que a mediunidade, gente, nada tem a ver com espiritismo. Não importa se você é católico, não importa se você é protestante,
Não importa se você é espírita ou qualquer tipo de religião, a mediunidade ela independe da religiosidade. Porque todos nós somos médiuns. Se você parar para observar, você tem sonhos, às vezes, que você prevê alguma coisa que vai acontecer. Por exemplo, eu conheci pessoas que sonhavam, vamos supor, que sua mãe estava morta, se despedindo, no outro dia ela morria. Ou pessoas que viam um acidente acontecendo e no outro dia acontecia. Então, assim, quantos médios já viram mesas de materialização caírem em pétalas de rosas? São fenômenos mais raros, né? Porque hoje em dia as pessoas já têm mais conhecimento. Mas no começo de que tudo isso acontecia, os fenômenos eram mais fortes. Tá aí o Poltergeist, vários filmes de Poltergeist. Então, assim, esse tipo de mediunidade está em todos nós, independente do credo que você professa aí. Então, vamos parar para analisar em que tipo de mediunidade você tem. Você já viu algum vulto? Você já viu algum espírito? Esse vulto que você viu era preto ou era branco? Se for branco, gente, é um espírito de luz, não precisam vocês terem medo. E se for preto, digamos assim, também não precisa ter medo, faz uma oração, porque às vezes a pessoa está só passando ali. Tem vários filmes aí que parecem filme de terror, porque colocaram como se fosse realmente filme de terror, como os outros, né? Com a Nicole Kidman. Então, assim, na verdade, quantas casas não são vendidas? Porque existe ali uma família espiritual. Morreu a família física, mas ficou a família espiritual. A pessoa muitas vezes morre e nem sabe que morreu e permanece na casa. E a casa não consegue ser vendida, não consegue ser alugada. Então a mediunidade está em todos os cantos. Então você pode observar o quão médio você é. Quando você percebe que a pessoa não está dizendo a verdade, quando você sente os ambientes que não são bons, quando você tem uma intuição que você vai para o trabalho e você de repente muda a direção do seu caminho para ir para o trabalho. Ou seja, você tem a mediunidade de intuição. Ou você escuta aquela vozinha na cabeça, não faça isso, né? Quantos de nós já ouvimos, já sentimos isso? Então, à medida que você vai meditando, mais essa mediunidade vai aflorando. E eu particularmente acho a mediunidade fantástica, desde que ela seja usada, claro, para um bom uso, para uma vida melhor para você. Então eu desejo que você descubra aí qual tipo de mediunidade que você tem. Às vezes você pode estar escrevendo uma coisa e de repente você nem percebe de escrever uma poesia, ou vem uma canção na sua cabeça, ou você começa a fazer uma música de repente. Você nunca fez uma música e de repente a música está ali pronta. Vem a música e a letra. Tudo isso são sensibilidades de uma pessoa que tem a mediunidade. Então eu espero que você descubra aí os seus talentos e da qual é a sua mediunidade, que você faça uso dela, procure estudar sobre os tipos de mediunidade, qual que você tem, o quantas você tem, e que veja da melhor forma que a mediunidade é uma bênção divina. Eu desejo ter contribuído de alguma forma para a sua vida. E peço que você, por favor, se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe, faça o canal crescer para que mais pessoas tenham acesso e continue a compreender que a vida é muito mais além do que a gente pode ver. Gratidão, muita luz.